Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Pérez. A gente vai falar um pouquinho de estratégias e desafios da implantação da indústria 4.0 aí nas empresas brasileiras. Para poder falar um pouquinho das estratégias, né, a gente vai falar um pouquinho realmente o que é essa indústria 4.0 que o pessoal tem falado tanto, né? Ela recebe esse nome basicamente porque houveram três grandes revoluções antes. A primeira que todo mundo conhece, que estuda lá no colégio, né, que é a grande revolução industrial, né, da Inglaterra, que é a criação de máquinas a vapor, ali por volta de 1760, que substituíram o trabalho artesanal, né. A segunda grande revolução industrial, né, foram os avanços tecnológicos e a fragmentação do trabalho, então a introdução de linhas de produção, né, que a gente começou a ver. E a terceira revolução industrial, que já é mais próxima da gente, por volta ali de 1970, que foi a adoção de técnicas digitais, isto é, a gente teve o uso dos computadores e da robotização, que é basicamente onde as indústrias estariam hoje. A essência da indústria 4.0 está baseada nos sistemas cibernéticos físicos, os CPS, e a internet das coisas, né? O IoT, que também a gente ouve falar bastante, são os sensores, né, que a gente tem aí na casa da gente, a gente começou a colocar, então, para poder desligar a luz, tudo. O CPS basicamente é a configuração dinâmica da manufatura, isto é, a gente tem um dinamismo que a gente consegue alterar o projeto inicial do produto a qualquer momento, e a nossa linha de produção ela já vai entender essa alteração do projeto e a gente consegue já fazer testes, verificar se isso vai estar adequado e a própria linha de produção já implementa essa modificação. Ela é baseada em 9 pilares. O pilar de Big Data, né, a grande quantidade de dados, computação em nuvem, então esses dados estão armazenados num servidor que não está na empresa, né, ele está replicado em outras empresas espalhadas pelo mundo. Integração dos sistemas vertical e horizontal, então desde ali do projeto do produto até chegar ali no final da própria fabricação, integração com a qualidade. A inteligência artificial, né, que analisa esses dados, a internet industrial das coisas, que é a parte de IoT da indústria, então sensores, etc. A realidade virtual, que são aqueles óculos de realidade virtual que podem também ajudar ali na parte da produção. Os robôs autônomos, que vão conseguir resolver pequenos problemas sozinhos, né, você não precisa ter interação humana. A segurança cibernética, que será necessária para cuidar de toda essa integração. E a simulação e impressão 3D, que facilitam ali o nosso projeto do produto. E falar um pouquinho então agora da indústria 4.0 no Brasil, elas estão ainda num processo inicial de adoção dessas tecnologias que a gente está falando, né? No início de 2016, a Confederação Nacional da Indústria ela expôs uma pesquisa voltada ao entendimento sobre o nosso atual contexto. Então eles foram perguntar para os empresários, né, sobre alguns conceitos de indústria 4.0. E uma grande conclusão dessa pesquisa, né, foi um baixo entendimento justamente desses conceitos pelas organizações. A gente vai ver aqui alguns números, 43% não identificaram quais tecnologias digitais, em uma lista que eles deram lá com 10, tem o maior potencial para impulsionar a competitividade da indústria. Então, eles não fazem ideia, né, do que aqueles termos, né, conseguem ajudar a melhorar a competitividade daquela empresa. O desconhecimento é significativamente maior entre as pequenas empresas, né, já é esperado isso. 52% das empresas entrevistadas manifestaram que não empregam nenhuma das tecnologias. Então, a gente tem mais da metade das indústrias não empregam nada da tecnologia 4.0. As poucas empresas que fazem uso, fazem para quê? Então, elas foram atrás dessas tecnologias para quê? Para reduzir custo, aumentar a produtividade e também melhorar a qualidade do produto. Então, esse foi o objetivo que as empresas foram atrás. O alto custo da implantação é uma principal barreira, né? Então esses equipamentos, toda essa tecnologia voltada da indústria 4.0, ela não é barata, os profissionais que trabalham com essa área são caros, né? Os salários são altos, e o que vai acabar sendo um impeditivo até para pequenas empresas, né? Conseguirem implantar esse tipo de tecnologia, principalmente agora no começo. Os outros fatores, como a falta de clareza na definição sobre o retorno do investimento e a estrutura e a cultura da empresa também foram barreiras. Então a empresa precisa calcular, né, para verificar aquele investimento que ela está fazendo, quando que vai retornar, quanto vai retornar, né? Então também falaram que é muito difícil quantificar isso. A pesquisa elencou que a indústria brasileira está muito atrás, né, do que precisaria e que nos próximos anos é necessário que hajam grandes esforços no sentido para melhorar a implantação dessas tecnologias aí no nosso país. Se esse quadro não se modificar, a gente vai acabar ficando defasado em relação aos concorrentes internacionais que estão
se implantando essas tecnologias. O estudo concluiu que só 1,6% das empresas encontravam-se na geração 4, o que é muito preocupante, né? Então só 1,6%, praticamente 2% das empresas brasileiras têm indústria 4.0 e 77,8% ainda estão na geração 1 e 2. Elas não alcançaram nem a geração 3, a gente está preocupado aí com a indústria 4.0 e quase 80% das empresas ainda estão na revolução industrial 1 e 2, né? E a cada 10 empresas, 8 se encontram na chamada geração digital 1. Então a gente tem um grande problema aí. Antes de chegar nessa indústria 4.0, né, a gente tem que trazer essas empresas que estão aí na 1, na 2, pelo menos aí para 3. As tecnologias que representam a indústria 4.0 elas se encontram presentes principalmente na Europa e na Ásia, né, onde as indústrias são mais avançadas e tecnológicas. E no Brasil ainda existe um grande caminho a ser percorrido, onde as empresas precisam se adequar a esse novo contexto, caso contrário, a médio e longo prazo, dificilmente elas vão competir aí num cenário internacional. Segundo aí os estudos do desenvolvimento industrial, o IEDI, né, de 2018, as principais recomendações para o fomento da indústria 4.0 estão em 4 eixos, que é a governança, a integração internacional, os laboratórios e a rede de test beds. Na parte de governança, a ideia é que a gente tenha um programa onde as responsabilidades seriam do chefe máximo do executivo, isto é, do nosso presidente da República, que ele conseguiria implantar e incentivar o uso da indústria 4.0. Haveria a criação também de um comitê de liderança que teria representantes do governo, dos empresários e da própria academia, né? Que seriam os professores, os pesquisadores. Também é proposta a criação de grupos de trabalho com teor técnico em cima deles, que seriam a parte de robótica e automação, então seriam um dos grupos de trabalho, sensores, inteligência artificial, infraestrutura, regulação, né, que também é necessária, ainda mais que nós podemos ter um grande problema de retirada de empregos, né, com a adoção de mais automação, e recursos humanos também, como é que isso aí tudo será gerenciado. Com os avanços oriundos da indústria 4.0 estão ainda em fase embrionária no Brasil, existe a necessidade de um apoio internacional. Isto é, a gente precisa, ao invés de a gente refazer a roda, né, a gente pode ir atrás de faculdades, centros de pesquisa que já estão trabalhando há muito tempo com isso e fazer uma troca de informações, né, para a gente aprender essa base que ainda falta bastante aqui no nosso país. E para auxiliar, eles também sugerem a criação de uma rede de laboratórios que seriam voltados ao fomento e estudo de suporte a tecnologias da indústria 4.0. Então, entre as faculdades brasileiras, entre os centros de pesquisa, a gente teria essa rede de laboratórios que incentivariam pesquisas relacionadas à indústria 4.0. E quanto mais aplicados à indústria, melhor. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço aí e até mais.